Então, me deparei com esse problema aqui no Instagram a respeito de encontrar o R desse círculo que ele toca nesses dois pontos entre essas duas curvas. E vou dizer como que foi a minha solução. Eu acabei usando um método numérico que eu não consegui achar uma forma analítica desse raio R, tá? Só que a minha ideia inicial era fazer uma fórmula que pudesse colocar para achar todos os círculos, né? O círculo aqui, 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 aqui. Eu queria fazer dessa forma, mas eu meio que consegui, né? Com o computador, mas, mas é isso. Eu vou explicar como achar qualquer um aqui desses. É o mesmo princípio para cada um, tá bom? Então a minha primeira ideia foi tentar fazer só com o x, só com a curva x ao quadrado. Achei esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, entendeu? Só pra dar uma noção de como é o funcionamento. E esse eu consegui, que é relativamente mais fácil, tá? Então como que eu comecei? Eu coloquei a equação dessa circunferência aqui, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado igual ao r ao quadrado, certo? Então esse ponto aqui que toca aqui na curva, eu vou chamar de x1, y1. Esse vai ser o ponto da circunferência. E a gente tem a curva, né? Y igual a x ao quadrado. Então o nosso primeiro, nesse ponto aqui, qual que vai ser a fórmula dessas duas funções? Vai ser x1 menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, y1 ao quadrado, desculpa, igual a r ao quadrado, y1 vai ser igual a x1 ao quadrado. Vai ser essa fórmula. E a gente pode expandir, certo? Então vai ficar y1 ao quadrado menos 2a x1 mais a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2yb mais b ao quadrado igual a r ao quadrado. E a gente pode colocar todos os y1s e colocar como x1 ao quadrado, certo? É menos 2ax1 mais a ao quadrado mais aqui vai ser x1 a quarta menos 2x1 ao quadrado b mais b ao quadrado. Vou passar o r para o outro lado, igual a zero. Então essa é essa equaçãozinha aqui que nós encontramos. Só que, como que a gente vai achar mais equações a respeito desse círculo? Bom, é pensar que a derivada, como é tangente aqui, a derivada dessa curva nesse ponto e a derivada do círculo nesse ponto, no x1 e y1, vão ser iguais. Então qual que é a derivada dessa curva aqui? 2x, certo? Só que nesse ponto é 2x1. É derivada dy dx, certo? No ponto x1. E agora para a circunferência, a gente vai precisar derivar a fórmula da circunferência. A gente já tem ela expandida aqui, então vai ser mais tranquilo. A gente vai derivar em relação a x também. Então aqui vai ficar, a gente tem que expandir esse termo e vai ficar exatamente igual a esse daqui, só que em vez de x1 vai ser x, né? Porque não está especificado o ponto. Então eu vou derivar 2x menos 2a mais a ao quadrado. É derivação implícita, tá? E aqui eu vou derivar, vai ficar 2y1 dy dx menos 2b dy dx mais b ao quadrado menos e ao quadrado igual a zero. Então a gente pode
colocar nesta equação esses dois. Não, primeiramente vamos deixar esse aqui separado de tudo, certo? 2x que vai ser 2y, né? Tô maluco aqui. 2y menos 2b, que vai ser mais 2x menos 2a mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Vamos passar aqui um pouquinho para baixo. Vamos deixar ela separada, né? Vai ser igual ao que? 2a menos 2x mais... Espera, me confundi aqui. Vai ser o que? R ao quadrado menos b ao quadrado menos a ao quadrado mais 2a menos 2x. Isso aqui tudo sobre 2y menos 2b. E no ponto x1, y1, dy dx no ponto x1, y1 vai ser o que? O quadrado menos a ao quadrado mais 2a menos 2x1 sobre 2y1 menos 2b1. E isso daqui vai ter que ser igual a 2x1, certo? Então vai ser 2x1 vai ser igual a e ao quadrado menos b ao quadrado menos a ao quadrado mais 2a menos 2x1 e 2y1 menos 2b1. E agora a gente tem... Vai ser um Bhaskara maluco aqui, né? Porque vai ficar... Vou colocar aqui multiplicando tudo. É ao quadrado menos b ao quadrado menos a ao quadrado menos 2a menos 2x. Tá, a gente tem isso. E a gente tem essa fórmula. E tem a outra que a gente descobriu, que é essa daqui. Essa daqui de baixo. Então a gente vai ter... Não, na verdade, eu fiz um erro aqui, né? Eu fiz um erro porque quando eu derivei, isso aqui era pra dar 0 aqui, né? 0 e 0. Isso que eu errei. Aqui vai dar 0, né? E aqui vai dar 0. Oh, meu Deus. Fiz tudo isso à toa. Isso aqui é 0. Então a gente pode apagar tudo isso. A gente pode apagar tudo isso aqui. Agora deixa eu ver se tá certo aqui agora. 2x, isso ao quadrado vai embora também, né? Isso aqui vai embora. O x1 aqui em cima, né? X menos 2a, isso aqui vai embora. Deriva. Isso aí. Agora tá certo. Aí vai ficar o que? Vamos colocar o 2x em evidência aqui. Y menos 2b. Que vai ser igual a que? 2a menos 2x, certo? Já estou passando tudo. E já vou dividir por 2 tudo, né? Vai ser a menos x sobre y menos b. É isso aqui. E isso aqui tem que ser igual a essa derivada aqui, que é a derivada tanto da curva, tanto do círculo neste ponto, x1, b1 são iguais. Então é no ponto x1, y1. Então vai ser a menos x1, y1 menos b. Isso aqui vai ter que ser igual a 2x.
2x1. Então a gente tem a fórmula aqui, porque a menos x1 vai ser igual 2x1 y1 menos 2x1b. Então a gente tem aqui a fórmula do A, ó. Olha só que legal. Menos 2x1b mais x1. Só que o A, se você perceber, ele depende de x1 e y1, só que ele depende de b também. Esse que é o problema. Só que a gente tem essa fórmula aqui, ó. A gente tem essa fórmula que a gente fez antes. Essa daqui. E com essa fórmula daqui a gente consegue b. B a gente consegue b. Isso aí. Porque vai ficar b ao quadrado menos 2x1 ao quadrado b. Vai ficar o que? Menos a ao quadrado mais x1 à quarta mais a ao quadrado menos 2ax1 mais x1 ao quadrado igual a zero. E isso aqui vai ficar um Bhaskara, né? Porque aqui é o A, é 1, esse aqui é o B do Bhaskara, e isso aqui tudo é o C. E a gente vai ter B, e a gente vai usar o Bhaskara, né? E a gente vai ter B aqui. E a gente só vai querer a resposta positiva, né? Porque o círculo ele pode estar tanto do lado de dentro ou do lado de fora aqui, assim. Então foi isso que eu fiz no décimos. Eu coloquei isso aqui e isso aqui no décimo, porque tudo vai ser número, certo? Então vamos ver o que eu fiz aqui. Como é que sai aqui? Aqui, isso. Eu fiz a curva x ao quadrado aqui. E vocês podem ver que funciona, olha. Eu mostro só o x1 porque eu só preciso do x1 porque o y1 ele depende de x1, né? Que é a fórmula da curva. Então você pode mexer aqui e você tem o R. Eu botei o R maiúsculo porque o R minúsculo é coordenado é outra coisa no décimo, tá? E se você ver aqui, tá aqui o cálculo do Bhaskara. Aqui o A vai ser exatamente o que a gente achou aqui, certo? Exatamente. E o B é o Bhaskara que eu fiz. É o Bhaskara que eu fiz, porque aqui, do jeito que eu fiz, tem o A aqui no C, esse A e esse A, só que ele é esse daqui, ó. Ah, então olha só. Eu fiz um pouco incompleto, porque você tem que pegar esse A aqui e botar aqui e botar aqui. Aí você vai ficar com B em função de x1 e y1. E vai ser só B ao quadrado também, né? Porque o A ao quadrado, esse aqui vai ficar ao quadrado. E aí vai ficar um Bhaskara. E aí que tá feito, certo? Bhaskara. E aí você consegue os valores de A e B para cada ponto dessa curva. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que tenha a curva de baixo, que ele toque a parte de baixo. E eu não consegui fazer, tá? Só que eu consegui fazer com o método numérico, que é o mesmo raciocínio que esse que a gente fez. Então, como que vai ficar as equações? Que eu vou colocar, vão ser 6 equações, porque a gente vai precisar de x1, o raio, a gente vai precisar também, deixa eu pensar, vamos montando aqui e a gente vai descobrindo, porque a gente sabe que o B, nesse caso aqui, é zero. Então vai ficar mais fácil. Z ao quadrado é igual a R mais y ao quadrado igual a R ao quadrado. Então a gente precisa do A também, né? O A, x1, o R, o A.
E a gente precisa também os pontos de baixo, né, da curva de baixo. Então vai ser um x2 o y2 e o y1, certo? Isso, vão ser 6 variáveis, então a gente precisa de 6 equações. E vai ser da mesma forma que a gente fez para descobrir essa curva. Então qual que vai ser a primeira? Vai ser simplesmente o ponto, esse ponto aqui, é a primeira equação. X1 quadrado mais y2 igual a r ao quadrado. Tá, esse aqui, y1, certo? Esse aqui é a primeira equação. A segunda equação vai ser neste ponto de baixo, x2 menos a quadrado mais y2 ao quadrado mais quadrado. Essa vai ser a segunda equação. A terceira equação vai ser a curva de cima, né? y1 igual a x1 ao quadrado. Terceira. A quarta vai ser do ponto 2. Então 2 vai ser igual a x2 ao quadrado menos meio. Essa é a quarta, que é a função de baixo. E as outras duas vão ser a partir da derivada que eu falei. A gente calculou aqui a derivada, essa daqui, ó. Essa é a derivada da circunferência. Então vai ser para o ponto x1, x2 e o x1, y1. Então vai ser dy dx em x1, y1, que vai ser a menos x1 sobre y1 menos b, e o dy dx no ponto y2, x2, que vai ser a menos x2, porque a derivada vai ser a mesma, né? y2 menos b. Então esse aqui vai ser a 5 e esse aqui vai ser a 6. Só que a gente sabe que isso aqui, essa derivada vai ser... A gente já sabe o resultado dela, né? Vai ser x1. Vai ser 2x1, né? É isso aí. E essa daqui vai ser a derivada da outra curva, que vai ser 2x2. Isso aí. Então a gente tem as 6 equações aqui que a gente pode botar no método numérico. Só que como o método numérico ele precisa que tudo esteja de um lado só, né? Tudo igual a zero, para facilitar. E eu esqueci, então eu vou ter que escrever do jeito que eu botei. Y1 ao quadrado menos r quadrado igual a zero, é o método numérico, né? y2 mais y2 menos r quadrado igual a zero, y1 menos x1 ao quadrado igual a zero, y2 menos x2 ao quadrado mais meio igual a zero, a menos x1 y1 menos b menos 2x1 vai ser igual a zero, e a menos x2 y2 menos b menos 2x2 vai ser igual a zero. Então essas vão ser as equações que eu vou colocar, e a gente pode descobrir qualquer ponto aqui, né? Pode ser qualquer parte aqui, qualquer círculo. É só você mudar o raio, né? Na verdade não, porque aqui eles vão também depender do b. Então teria que ter outra equação aqui. Mas como eu não fiz, eu, sei lá, não preparei. Então vai ser só essas daqui mesmo. Então eu coloquei no Python. Eu usei NumPy. E eu queria escrever com vocês aqui na hora. Só que o meu computador ele não consegue rodar o OBS e o aplicativo que eu programei ao mesmo tempo. Então eu botei uma print só, tá? Perdão aí. Vamos subir aqui. E eu fiz uma programação muito simples. Não é... sei lá. Então foi isso daqui, ó.
eu importei as bibliotecas que eu usei, que foi o SymPy. Importei tudo e usei o NSolve, que ele faz o método numérico. Então, como é que você programa nessa linguagem, né? Primeiro você tem que declarar suas variáveis com os symbols. Então eu chamei x1, y1, x2, y2, o raio e o a. Que são as 6 variáveis que nós temos aqui. Beleza. Agora eu coloquei as 6 equações que a gente acabou de descobrir. Cadê as equações aqui? Aqui, ó. São as mesmas, ó. x1 menos a ao quadrado mais y1 menos r ao quadrado. Equação 3. y1 menos x1 ao quadrado. y2 menos r ao quadrado y2. Ah, tá. Beleza, isso, exatamente. Tá certinho. E aqui são as das derivadas. Aqui, coloquei aqui na equação. Aí eu juntei todas elas em uma só, para poder printar tudo. E aqui vai ser o chute que a gente tem que fazer, porque no método numérico a gente tem que ter a estimativa inicial. Eu coloquei os valores mais ou menos próximos para dar certinho, para não ter problema. E coloquei o NSolve com as equações que nós temos e as variáveis que nós vamos solucionar, certo? As 6 variáveis. E o nosso chute inicial vão ser essas daqui e printei. E aqui no terminal a gente conseguiu cada uma dessas. Então a gente sabe os resultados estão aqui. Olha só. Deixa eu escrever aqui, ó, o x1 aqui, y1 aqui, x2, y2, o raio e o a. Então essa é a resposta, ó. É esse raio aqui de 0,17. Só que a gente tem os outros pontos também, tipo, qual o ponto que toca a curva aqui de cima, a curva de baixo. E o A é o centro dela, né? Onde está o centro. O centro no eixo X. Então eu coloquei aqui também. Eu botei aqui nas respostas a curva de baixo. Deixa eu tirar isso aqui. E a curva que a gente descobriu usando o método numérico. Coloquei os resultados aqui. E a gente conseguiu achar o círculo aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que ele tá bem feito, ó. Tá bem próximo do resultado mesmo. Então a gente consegue saber o valor do raio, que é de 0,18 aproximadamente. Então é isso. Essa foi a minha resolução. Se alguém conseguir fazer de outra forma, pode me escrever. Eu gostaria de saber. Obrigado.